Olá, graça e paz. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema presbíteros. O que a Bíblia nos diz sobre este assunto? Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Presbítero. O presbítero é o representante do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja que pertence, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então, para que serve um presbítero? Presbítero é aquele que mantém a ordem na igreja, é aquele que ajuda o pastor, auxilia o pastor nos cultos, no governo da igreja, para manter a disciplina, para acompanhar os membros. E assim também os presbíteros foram eleitos, ou é para ser eleito pela igreja, pelos membros, para cumprir os deveres. Quais são os deveres dos presbíteros? Nós vamos estudar aqui nesse estudo o que a Bíblia nos diz acerca deste assunto, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 7 nos diz o seguinte: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Também estaremos lendo Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9, que nos diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Então nós vemos aqui as qualificações para os presbíteros. Quando for ter reunião na sua igreja acerca de presbítero, tenha em mente esses textos. Tem alguns outros textos que falam de como deve ser o procedimento dos cristãos, mas específico aqui o presbítero, as qualificações para a escolha de presbítero. Então os presbíteros, eles precisam ter o quê? Eles precisam ser irrepreensíveis, nós acabamos de ler. Ter uma vida correta, reservado, não dar motivos para repreensão. Então ele precisa ser uma pessoa irrepreensível, uma pessoa direita, uma pessoa exemplar. Também ele precisa ser esposo de uma só mulher, não ser bígamo, ter um lar conforme os padrões de Deus, manter em ordem o seu lar. Esse presbítero, ele precisa ser alguém realmente de Deus, que saiba governar a sua própria casa, que leva os seus filhos para a igreja e tem comunhão com Deus. E aos olhos da sociedade é uma pessoa que realmente vive aquilo que prega, aquilo que crê. O presbítero precisa ser também ser temperante, ser equilibrado em tudo, ou seja, ele precisa ser equilibrado em todas as coisas, ele precisa ser temperante, sóbrio, ter moderação, modesto, ter uma vida simples, sem vaidade, uma pessoa humilde, hospitaleiro,
ter a sua casa aberta para a obra de Deus, apto para ensinar, ter conhecimento e jeito para ensinar. Um presbítero, ele precisa conhecer a palavra. Ele precisa levar jeito para ensinar as pessoas. Ele precisa auxiliar o pastor, ajudar o pastor na igreja. Por isso é preciso o conhecimento da palavra, o conhecimento das coisas que acontecem no meio da sociedade, para ele saber exortar, para ele saber aconselhar e ajudar ali os fiéis a manter uma vida saudável diante do Senhor e justa. Não dado ao vinho, sobriedade e moderação. O presbítero não pode ser alguém que é dado ao vinho, ou seja, uma pessoa que é viciada, por exemplo, uma pessoa que não abre mão do vinho, da bebida. Então o presbítero, ele precisa ser sóbrio. E é melhor, eu até aconselho aqui os presbíteros que estão me ouvindo, ou as pessoas que desejam esse cargo, abre mão. A não ser que o seu médico fale que você precisa tomar um golinho do vinho aí para a sua saúde. Mas na sociedade que nós vivemos hoje, no meio que nós vivemos hoje, é melhor abrir mão, né, da bebida em si, por causa das outras pessoas. E não vai te fazer falta nenhuma, né? Com certeza não. O vinho é o símbolo da alegria do passado. O povo bebia para se alegrar diante das dificuldades da vida, do trabalho e tudo. Hoje a nossa alegria é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo vem, ele tira esse lugar do vinho que deixa as pessoas animadas aí. E o Espírito Santo deixa nós 100% a todo momento alegres no Senhor. Então abre mão do vinho que é melhor. Não violento, ou seja, o presbítero ele precisa ser uma pessoa mansa. Eu estou aqui com a apostila do reverendo Gilson, uma apostila muito boa. Ele precisa ser cordato, ser gentil, que concorda com o que é razoável. Ou seja, uma pessoa ali que esteja sempre concordando com o certo, fazendo o certo, inimigo de contendas, lutar pelo caminho da paz, da conciliação. Ou seja, o presbítero ele precisa ser alguém que não goste de contendas. Tem pessoas que colocam a lenha na fogueira, igual muitas vezes falam. Tem irmãos da igreja que só para ver o circo pegando fogo já atiça. Então o presbítero ele não pode ser assim. Pelo contrário, ele tem que ser inimigo das contendas. Ele não gosta de contenda. Ele quer que mantenha sempre a paz e a reconciliação dentro da igreja. Não avarento, ou seja, não amante ao dinheiro. O presbítero ele precisa entender que ele não pode ser amante do dinheiro. Tudo para ele é dinheiro, é querer dinheiro. E assim vai. Tome cuidado com isso. Governe bem a sua casa. Olha só que interessante. Ser o líder, provedor, sacerdote do lar. Ou seja, o presbítero ele precisa ter essas qualificações. Ele precisa ser alguém com autoridade, que mantenha a sua casa, um líder, que provenha o que a sua casa precisa, que está sempre à frente das coisas, correndo atrás dos objetivos, para manter sua esposa, seus filhos, para manter a ordem no seu lar. E assim ele pode também ser uma bênção na igreja como presbítero e manter o espírito de liderança. O presbítero precisa ser um sacerdote do lar, aquele que faz tudo pela sua família em primeiro lugar, abaixo de Deus. Não seja neófito. Não pode ser um novo convertido. Neófito é aquele que está começando, aquele que não tem um conhecimento ainda. Então muitas vezes nas escolhas para os presbíteros nas igrejas, muita gente escolhe por amizade. Mas nós vemos aqui as qualificações para aqueles que realmente querem ingressar, que realmente têm um chamado de Deus para ajudar a igreja, ajudar a obra do Senhor como um cargo de presbítero. Então precisa ser uma pessoa que não seja neófito, não seja um novo convertido, não seja alguém que está aprendendo agora, dando os primeiros passos na fé agora. Mas creio eu que tem muitas pessoas na igreja que pode ter 20, 30 anos que não tem um conhecimento de uma pessoa que chegou e tem só um ano de igreja. Porque o que difere as pessoas, o que traz às pessoas mais o conhecimento é a busca, é a entrega. E tem muitos na igreja que não tem isso. Buscam e se entregam mais nas suas atividades diárias, no seu trabalho, em prol do seu lar, e não fazem por Deus, não fazem pela obra. E muitas vezes a igreja até coloca aquelas pessoas ali para estar à frente na obra, como presbítero, mas porém pessoas que não sabem aconselhar, pessoas que não sabem nem onde é que estão os livros da Bíblia, que às vezes é falado na igreja, ó, abrem tal livro, e os presbíteros muitas vezes não sabem nem onde é que está. Pessoas que não leem a palavra, não estudam. Então tem que tomar cuidado com isso. E a igreja precisa entender também que Deus vai cobrar.
Não é por amizade que vamos colocar as pessoas para ter um cargo na igreja, mas é pelas qualificações dela, principalmente pelo chamado de Deus, se aquela pessoa realmente tem um chamado do Senhor. Não pode ser forçado, alguém não pode chegar, você precisa ser assim para que você ajude lá, ou para que você impeça as outras pessoas de fazer tal coisa na igreja. Você precisa ser presbítero para manter a ordem, ou para não deixar que essa situação aqui aconteça na igreja. Se isso acontecer, acabou a igreja, acabou tudo. Ou seja, as pessoas olham muito numa visão humana. Precisamos olhar numa visão espiritual. O presbítero precisa ter um bom testemunho dos de fora, alguém que é bem visto pelos não crentes. Alguém também que não seja arrogante, cheio de si, uma pessoa que o egocentrismo, a pessoa que está no centro de tudo, que quer as coisas do jeito dela, que faz tudo da forma dela. Então não pode ser dessa forma, uma pessoa arrogante. Presbítero. O presbítero também não seja irascível, não se irritar com facilidade, não ter ira com facilidade. Qualquer coisinha a pessoa tá brava, tá nervosa, quer tomar atitude do seu jeito e muitas vezes não age com prudência. Tome cuidado. Não cobiçoso de torpe ganância, não ser avarento. Ou seja, a pessoa não ter ganância sobre as coisas, avareza sobre as coisas, porque isso vai atrapalhar na caminhada e vai atrapalhar a obra. Tem que ser, o presbítero precisa ser justo, ser correto no julgamento, não beneficiar ou B, não ser parcial, pelo contrário, ele precisa ter autoridade, uma posição firme na verdade, nos fatos, no que acontece, para que realmente a igreja seja beneficiada por alguém que é justo, alguém que é ali segundo a vontade de Deus. O presbítero precisa ser piedoso, dedicado a Deus e sua obra, uma pessoa com piedade no seu coração, que abre mão muitas vezes de si, para se doar pela obra, para fazer a vontade de Deus, e assim a igreja com certeza ganha. O presbítero precisa ser alguém que tenha domínio de si, ter autocontrole, precisa ter autocontrole das coisas, das situações. E o presbítero precisa ser apegado à palavra fiel, ame e zele pela palavra de Deus, amor e zelo pela palavra de Deus. Então nós vemos aqui as qualificações para o presbiterato. Na sua igreja, uma pergunta: os presbíteros fazem tudo isso? Os presbíteros que foram escolhidos têm essas qualificações? Os presbíteros estão exercendo, ou a igreja escolheu bem os seus representantes? Será que realmente é só colocar uma pessoa ali e pronto? Olha as qualificações para os presbíteros. Eles precisam ter pelo menos um pouco disso aqui na sua vivência. Tá certo que nem todo mundo vai se adequar a tudo isso aqui, né? Mas pelo menos um pouco o presbítero precisa ter de cada uma dessas qualificações. Precisa ser alguém que realmente corresponde ao chamado. E aqui está o chamado. E agora nós vamos estudar acerca das funções do presbiterato. O que o presbítero faz, né? Vamos ver. Funções dos presbíteros: levar ao conhecimento do conselho as faltas que não podem corrigir por meio de admoestações particulares. 1 Pedro capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Ou seja, aquilo que os presbíteros não der conta de resolver, ele leva para o conselho. Aqui está falando do presbítero individual. Ele tem uma causa ali na igreja, está acontecendo tal coisa. Foi passado para ele, pediram um aconselhamento, não resolveu? Leva a causa para o conselho. O conselho se reúne. O conselho é formado por todos os presbíteros da igreja e o pastor. O pastor é o presidente do conselho dessa igreja. E o que acontece? A causa está ali, o presbítero não resolveu, ele leva a causa para o conselho e assim o conselho tenta resolver a situação. Então, uma das funções dos presbíteros é levar as causas que não dão conta de resolver até o conselho da igreja e assim procura resolver a situação. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, ou seja, os presbíteros têm essa função de auxiliar o pastor no trabalho de visita. Precisam visitar as pessoas, precisam acompanhar as pessoas, oferecendo a elas a palavra, o conhecimento, uma oração, oferecendo a elas a presença da igreja no meio delas. Então, o presbítero, eles precisam auxiliar o pastor no trabalho de visita. Instruir os neófitos. O que é neófito? Nós estudamos nas qualificações. Neófito é uma pessoa que está começando agora, um novo convertido.
consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Há uma pergunta novamente para você. Olha as qualificações dos presbíteros. Então, mais uma pergunta para vocês. Os presbíteros têm levado ao conhecimento do conselho as causas da sua igreja, aquilo que tem sido passado para eles têm corretamente feito isso. Ele tem auxiliado o pastor no trabalho de visitação. Você, membro da sua igreja, você tem recebido a visita do pastor juntamente com os presbíteros, ou alguns presbíteros, depende da disponibilidade. Então são coisas que é para ser feito. Os presbíteros têm instruído os neófitos, aqueles que estão começando, os novos convertidos. Os presbíteros têm acompanhado eles, têm ensinado eles como é o procedimento cristão, como que a igreja funciona. Vocês têm preparado eles, e não vem aqui me dizer que o catecúmenos é para isso. O catecúmenos é depois. Primeiro, quando a pessoa chega na igreja, a responsabilidade está escrito na palavra. Os presbíteros precisam encaminhar esses novos convertidos à palavra, ensinar eles, ter um tempo para eles, parar um pouco, ir na casa visitar, ou até mesmo na igreja após o culto, podem passar ali com eles um tempinho e explicar as coisas para eles. Consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Os presbíteros têm consolado os aflitos, têm participado da vida da igreja. Os irmãos que perderam o ente querido, os irmãos que estão sofrendo por uma situação conjugal, uma situação com filhos, várias outras situações que acontecem no dia a dia. Os presbíteros têm se colocado à disposição para acompanhar os irmãos, para aconselhar, para orar com os irmãos, ler uma palavra. É necessário que nós prestamos atenção realmente os cargos da igreja, para que não seja simplesmente um presbítero fulano de tal só. Se não cumprir essas exigências, essas palavras que está escrito aqui, é simplesmente algo colocado pelo homem, não é uma pessoa que é chamada por Deus. Porque alguém que está preocupado com a igreja é alguém que corre atrás das suas funções, das suas qualificações. Primeiro ele se mantém puro, e depois ele atende a igreja, ele atende as pessoas, ele cuida da obra. Então tudo isso aqui não é para agredir presbítero, não é para causar um tumulto, não é para causar divisões na igreja, é para cobrar mesmo, é para que você saiba quais funções dos presbíteros, e os presbíteros que estão me ouvindo, que possam pelo menos fazer um pouco de tudo isso aqui que você está aprendendo sobre este assunto. Cuidar da infância e da juventude, preparar as crianças para um futuro próximo, hoje mesmo. Tem muita gente que fala que as crianças é o futuro da igreja. A igreja é a criança hoje. Não tem essa de futuro da igreja. Prepara já hoje, ensina a criança no caminho que deve andar. Prepara os jovens estão em jogos, estão perdendo tempo. Os jovens estão perdidos neste mundo, e a igreja deixa os jovens fazer o que quer. Então os presbíteros precisam chegar junto, orientar os pais, orientar as crianças, os adolescentes, da forma no que eles vêm entender, com mansidão, com amor, com o objetivo de crescimento no reino de Deus. Os presbíteros precisam orar com os crentes e por eles. Eu vim na sua casa hoje fazer uma visita e orar por você, pela sua família, para que Deus esteja abençoando a sua vida. Então os presbíteros têm as qualificações: orar com os crentes e por eles. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições no meio do povo, no meio dos membros da igreja. Tem que ser informado para que o pastor saiba, para que o conselho saiba e tome uma atitude de visita, de oração, de leitura da palavra, ou até mesmo em ajuda financeira, ajuda de alguma forma. É preciso que a igreja conheça o que se passa na vida dos irmãos. Igreja é isso. Distribuir os elementos da Santa Ceia. Os presbíteros têm acompanhado o pastor na distribuição dos elementos da Santa Ceia, tanto na igreja como aquelas pessoas que não podem estar na igreja. Aquelas pessoas que não têm condições de estar na igreja. O pastor vai na casa, de casa em casa, levar a ceia ali. É preciso que os presbíteros acompanhem o pastor ali na entrega da ceia. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, ou seja, preparar, tomar parte, estar à frente, auxiliar, ajudar aquelas pessoas que estão ali recebendo o cargo na igreja. Por exemplo, como diáconos, como superintendentes da escola dominical, na equipe de louvor. É preciso de acompanhar quais são as músicas que têm sido cantadas na igreja, analisar a letra. Os presbíteros têm essa função também. E representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no supremo concílio. Os presbíteros também podem ser chamados para representar ali o conselho no presbitério, segundo ali forem chamados. Então nós vemos aqui as funções dos presbíteros.
A Bíblia nos diz que tem alguém doente, chama os presbíteros e unge com óleo, impõe a mão sobre a cabeça e ore por essas pessoas que estão doentes. A Bíblia nos diz que nós devemos atender à voz do Senhor. E nós estudamos aqui as qualificações para os presbíteros e também as suas funções. Isso tem acontecido na sua igreja. Tem pessoas que perderam um ente querido e precisam de um acompanhamento, precisam da igreja presente. Essas pessoas estão recebendo este acompanhamento? Ou qual a desculpa que muitos presbíteros têm dado para a igreja, para as pessoas não terem tempo? A gente acompanha da igreja mesmo, a gente manda uma mensagem de vez em quando. Isso não é acompanhamento. Acompanhamento é você estar presente ali com aquela pessoa. É você se doar para aquela pessoa ali o seu tempo, doar ali para aquela pessoa ali o seu conhecimento. E assim, cada vez mais estar presente com a igreja. Então, para você, o que é ser presbítero? E vocês, membros que escolheram aí os presbíteros da sua igreja, será que você escolheu com sabedoria? Pelas qualificações daquela pessoa, uma pessoa que realmente tem algumas qualificações que realmente colocaram ali, pessoas que conhecem a verdade, conhecem a igreja, que sabem do procedimento de um presbítero, que realmente vive a Deus? Você escolheu dessa forma? Ou você escolheu por amizade? Isso é você e Deus. Que Deus possa abençoar nas nossas vidas, a nossa igreja. Você que tem aí vontade de ser um presbítero, ajudar o pastor, ajudar a igreja, tá aí as qualificações, as suas funções, que você realmente seja uma pessoa usada por Deus, para a obra de Deus, e que assim Deus te abençoe. E isso foi o que a Bíblia diz sobre este assunto. Até a próxima, se Deus permitir. Graça e paz.